Muito bem, eu estou de volta para fazer um segundo episódio. Por que eu fiz o primeiro em primeiro lugar? Fiz o primeiro pelo seguinte: começou a chegar aqui no meu ouvido, que através da minha família no Brasil, que gente moça que eu considero dos 18 aos 30 anos, essa faixa etária, esse é o meu público-alvo, estava falando em comunismo, abertamente. Mas nós não estamos em 1917. Em 1917 eu aceito a ideia de que tivesse gente falando nisso, porque ninguém sabia o que isso era na verdade. Mas em 2014, não. Está fartamente documentado. Tudo que eu falei no primeiro episódio está aí para quem quiser ler, espalhado pela internet, em livros e tal. Não é? Mas, de repente, eu comecei a pensar que quem tem hoje 30 anos nasceu em 1984. Quem tem hoje 18 anos nasceu em 96. O muro, que foi o fim do comunismo na metade do planeta, caiu em 89. Então, uma boa parte de vocês, que são meu público-alvo, ou não tinha nascido, ou era muito criança para saber o que era a tal da queda do muro. Não é? Porque, na verdade, o que é o comunismo? Bom, aí eu fiz o primeiro episódio achando que aquilo... Mas teve um retorno enorme. Até agora já tem 2.715 visitas. No comunismo eu não acredito. E isso me fez fazer o 2. E eu melhorei um pouquinho a produção aqui em casa, que você merece. Antes de entrar no segundo episódio, eu queria fazer um comentário. Eu dei uma olhadinha, assim, uma leitura dinâmica nos comentários que foram escritos lá no YouTube. E 2 pessoas se queixaram que os engenheiros não surgiram com a máquina a vapor. É verdade, eles não surgiram com a máquina. Mas eu não disse isso. Mas como mais de um se queixou disso, eu vou consertar a frase. Eu talvez devesse ter dito que, a partir da máquina a vapor, foi a vez dos engenheiros que, a exemplo dos alquimistas, surgiram com uma ideia fantástica e mirabolante, que era o moto contínuo. Tá? Espero ter respondido vocês dois e vamos para frente. O que é o comunismo? Bom, então, o que é o comunismo? O comunismo é o império da mentira, em síntese. E quem disse isso não fui eu, não. Foi o Lenin. E quem foi o Lenin? Lenin foi o líder da revolta comunista na Rússia e depois foi o líder da União Soviética durante o regime comunista, o primeiro deles. Tá lá, ó, mentira deve ser repetida quantas vezes for necessário até que se torne verdade. E é isso que é. A mentira daquela historinha de acabar com a desigualdade, aquela coisa romântica, para implantar um regime de barbárie. A implantação do comunismo, invariavelmente, no mundo, seguiu 3 etapas, que elas se superpõem ao longo da história dessa implantação. Que é a matança de quem se revolta contra, o êxodo, que é a fuga em massa do país onde está sendo implantado o comunismo, e a polícia política, que vai executar a matança e impedir o êxodo. Bom, nós vamos falar aqui hoje de 2 pessoas que a minha família conheceu aqui na América do Norte. Mas para você entender a história dessas 2 pessoas, você tem que entender um pouquinho como é que essa gente surgiu aqui na América do Norte. Esse é o mapa da Europa na década de 20. A Alemanha tinha saído em 1918, se rendeu no final da Primeira Guerra Mundial, e o termo de rendição foi brutal contra a Alemanha. Ela foi proibida de reconstruir suas forças armadas e ainda teve que pagar multas, indenizar a Inglaterra, os Estados Unidos, a França e os demais países que lutaram nessa guerra pelo custo da Primeira Guerra Mundial. E isso jogou o país
numa pobreza enorme, e é num momento assim de pobreza que surge um líder carismático, que foi o Adolf Hitler, que era um sujeito de muito pouca cultura. Ele não era alemão, ele nasceu na Áustria, numa cidade próxima da fronteira com a Alemanha, e o Adolfo veio com essa ideia de que vendeu para o povo alemão, de que a raça germânica é uma raça superior e que ela deve ser servida pelos demais povos, e que a raça, e que deveria, então ele queria implantar um país chamado Germânia, que ia desde a fronteira da Espanha até dentro, fundo lá da Rússia. Germânia é o país que o Adolf Hitler queria implantar. E eu não vou contar a história, que ela é longa. Ele acabou conseguindo ser governo na Alemanha. O povo alemão tem a seu favor, eles nunca votaram no Adolf Hitler para coisa nenhuma. O Adolf nunca se candidatou a cargo nenhum. Ele era o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores. E como líder do Partido Nazista, que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores acabou conseguindo se tornar força no parlamento, e o regime era parlamentarista, e o Adolfo conseguiu ser governo através de quase que um golpe de Estado. É uma história, enfim. Se tornou o chefe. Ele nem foi presidente, nem imperador, nem coisa. Ele criou um cargo novo, chefe, Führer. Ele era o chefe, pronto. E lá ele ficou. E aí, com essa história, ele rasgou lá os termos de rendição lá da Primeira Guerra Mundial, começou a rearmar a Alemanha. Isso começou a deixar a França, Inglaterra e Rússia meio nervosos, porque eles estavam escaldados da Primeira Guerra, não é? E com esse discurso de unificar os povos germânicos, ele conseguiu anexar a Áustria sem guerra. Que o Adolfo não queria fazer guerra. Ele queria simplesmente que os povos se rendessem à conversinha dele. E a Áustria fez isso. O povo austríaco era simpatizante desse discurso, né? Nada mais eficaz do que você dizer para um povo que ele é excelente, que ele é ótimo, que ele é o melhor do mundo. Todo mundo gosta disso. Fica feliz, né? Se embriaga com essa conversa e sai correndo atrás de um maluco, né? Essa história que eu estou contando soa familiar aí para você, eu acho. Muito bem. Anexou a Áustria e aí invadiu a Polônia. Quando ele começou a concentrar tropas na fronteira com a Polônia, a Inglaterra falou: não, pera um pouquinho. Se vocês invadirem a Polônia, vai ter guerra, porque a Inglaterra tinha um tratado de proteção à Polônia. E os russos também, o Stalin começou a ficar nervoso, aí o Adolfo foi até a Rússia, sentou lá com o Stalin, assinaram um tratado de não agressão e dividiram a Polônia em dois. O Stalin falou: você quer um pedaço da Polônia, eu quero o outro. Então o povo da Polônia foi dividido ao meio, um pedaço ficou com a Rússia, com a União Soviética, e o outro pedaço ficou debaixo da bota nazista. Muito bem. E aí a Inglaterra entrou na guerra, e a França também, e feita lá o acordo acertada lá a invasão da Polônia, o Adolfo invadiu a França. Invadiu a França e foi um horror que a França capitulou em 2 semanas, imagina só. E aí os Estados Unidos era neutro, a Espanha era neutro, Portugal era neutro, uma série de países aí que não ficaram fora disso. Só que o Japão, que fazia parte da aliança com a Alemanha, estava bravinho lá com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos parou de vender petróleo para o Japão, porque o Japão estava invadindo toda a Ásia, com a mesma conversa do Adolfo, que o japonês era a raça superior e tinha que ser dono de toda a Ásia. E os japoneses, num determinado dia de dezembro de 41, bombardearam a base americana naval do Havaí, chamada Pearl Harbor. Foi num domingo de manhã, sem declaração de guerra, foi uma mortandade danada,
destruíram quase toda a armada americana, e isso jogou... E aí o Adolfo, em solidariedade aos japoneses, declarou guerra aos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos entrou na guerra. Muito bem. Em 42, a primeira coisa que foi feita, os Estados Unidos invadiu o norte da África, que os alemães estavam lá, os ingleses estavam segurando para os alemães não tomarem todo o norte da África, e de lá eles invadiram a Itália e, enfim, os americanos, desculpe que deu, os americanos, junto com os franceses no exílio, junto com os ingleses, Brasil, formaram os chamados aliados. Entraram pela Itália acima e depois, em 44, invadiram a França na Normandia. Foi completado 70 anos agora, há poucos dias, semana passada, da invasão da Normandia. Muito bem. Os russos, porque assim, quando ele invadiu a França, a Alemanha, e conquistada a França e a coisa acalmada, ele invadiu a Rússia, rasgou lá o acordo que ele tinha com Stalin, tomou o restante da Polônia e entrou e invadiu a Rússia. Muito bem, só que essa invasão da Rússia não deu certo. A Rússia tem um general muito importante que é o General Inverno. E os alemães foram derrotados pelo General Inverno. Muito bem. Em 44, a Rússia já começou a empurrar os alemães de volta para fora da Rússia. E os aliados aqui, brasileiros, ingleses, franceses e americanos, empurrando a Alemanha pelo oeste de volta para as fronteiras dela. Ou seja, formou-se um sanduíche contra a Alemanha. No início de 45, o Stalin ficou assustado. Porque é o seguinte, o Stalin, à medida que... Porque a Alemanha tinha invadido todos esses países aqui. Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, enfim, todos esses países aí. E a Rússia, à medida que foi expulsando os alemães desses países, instalou um regime comunista nesses países, satélite lá de Moscou. E de repente o Stalin se deu conta que os aliados estavam chegando muito rápido. Na Alemanha chamou para uma reunião em Yalta. A reunião de Yalta, onde foi o Roosevelt, que era o presidente americano, foi o Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, e foi o Stalin lá. Não, peraí, vocês estão muito rápidos, nós temos que chegar juntos. É o império da mentira, olha só. Nós temos que chegar juntos em Berlim. Vocês têm que reduzir aí a velocidade de avanço, que vai ser uma grande festa, a festa da vitória, e com isso, com essa conversinha que o Roosevelt e o Churchill compraram, porque eles também não tinham muita alternativa. Imagina só começar uma guerra com a Rússia naquela altura do campeonato, todo mundo queria acabar com aquela guerra. Muito bem, e com isso os alemães tomaram metade da Alemanha. Houve um encontro, mas não foi em Berlim, foi bem para cá, porque Berlim é próximo, é mais para leste do que para oeste, por aqui assim, né? Mas então dividiram na reunião de Yalta, fizeram a divisão que Berlim ia ser dividido na zona francesa, zona americana, zona inglesa e zona russa. Dividiram Berlim lá em 4 partes, e só que Berlim ficou lá a fundo dentro da área tomada pelos russos. E foi criado um país novo na Alemanha Oriental. Eles chamam sempre de democrática, não tem nada de democracia. O comunismo é uma ditadura brutal, mas eles adoram se chamar de democracia. Então a República Democrática da Alemanha e a Alemanha Ocidental, que ficou aqui do lado americano e inglês e francês. Muito bem, então o que acontece com o comunismo, não é? Como eu disse lá no primeiro episódio, o governo ele não produz nada. Ele, para dar alguma coisa para o João, ele tem que tirar do Antônio. Porque o Antônio, quando descobre que ele que vai prover a igualdade, ele se manda, ele foge do país. Então uma parte dos Antônios foge do país, que é o primeiro episódio, o Êxodos. E os outros Antônios que não conseguem fugir se revoltam, são a segunda etapa lá, a matança. Não é? É assim que acontece. Bom,
a fuga através... Bom, Berlim, como estava lá dentro, todo mundo que estava sob o Império Soviético fugia do paraíso comunismo através de Berlim, porque era só atravessar uma rua. E aí os russos puseram lá, a União Soviética colocou lá uma cerca de arame farpado, que as pessoas passavam assim mesmo, construíram um muro. Foi construído o muro em 1961, chamado Muro da Vergonha, que separou, porque afinal ninguém pode fugir do paraíso comunista, né? Então fizeram o muro. Assim mesmo as pessoas conseguiam fugir do muro, pular o muro. E aí veio a matança, tinha uma polícia vigiando o muro dia e noite com cachorro para matar as pessoas que tentavam fugir. Só que o muro foi construído assim, a toque de caixa, e passava rente em alguns prédios. Então alguns prédios ficaram com janelas olhando para o lado de lá. E as pessoas pulavam da janela do outro lado, para fugir do paraíso comunista. Então quando alguém ficava de pé na janela, os alemães do lado de lá vinham com colchões para a pessoa não se matar na queda, para parar a pessoa na queda do lado de lá. Você pulava o terceiro andar do prédio. Aí a polícia soviética veio e emparedou essas janelas. Então esses prédios que davam para o muro, tiveram as suas janelas fechadas de alvenaria. Muito bem, o Canadá e os Estados Unidos, quando houve essa fuga brutal do Império Soviético, tanto aqui no Canadá como nos Estados Unidos, foi criado o Estatuto do Refugiado. O refugiado é o seguinte, o Estatuto do Refugiado é o seguinte: alguém que chega, eu sou da Hungria, estou fugindo do comunismo, ganha a cidadania no ato. Ganha o green card nos Estados Unidos, ganha o cartão de permanente residente aqui no Canadá, recebe uma mesada do governo durante 3 anos, que é o tempo que se supõe que a pessoa leva para se estabelecer. Então aqui no Canadá e ali nos Estados Unidos, tá cheio dessa gente aí. Essa casa que eu moro aqui, eu comprei há 10 anos atrás de um cidadão que é tchecoslovaco. Não é isso? É, tchecoslovaco. O seu Peter. Que veio para cá como refugiado depois da guerra. E a minha família ficou conhecendo 2 pessoas que estão aqui, vieram como refugiados, o Sergei e a Suzana. Esses não são os nomes deles, claro. Mas vamos chamar assim. Essas pessoas que viveram sob o regime comunista, elas viveram no império da mentira e do medo. Porque assim, chega um momento, a polícia começa a crescer, porque tem que incentivar, tem que aumentar, melhorar a matança, impedir o êxodo. E chega um ponto, há quem diga que metade da população de Cuba é policial. Então se fosse assim, olha, eu tenho 3 vizinhos aqui, no mínimo 2 deles seriam policiais. Ou seja, eu não posso falar em casa que eu vou ser ouvido, o que eu penso. Então, essas pessoas vêm para cá e ficam com isso no sangue. Então a Suzana, por exemplo, que a minha esposa conheceu num curso de inglês lá em Chicago, ela quando vinha na nossa casa, ela se certificava de que não tinha nenhum dos nossos amigos americanos em casa naquele dia. Que ela morria de medo de qualquer dia, um que ela não conhecesse. E se ela chegasse na porta lá e ela soubesse que estava lá o Oli, que era um amigo nosso, um aposentado, um cara pacífico lá vivendo a vida dela, ela arrumava uma desculpa e ia embora. Quando acontecia dela conseguia entrar em casa para tomar um chá com a minha esposa, a conversa era o que a gente chama aqui de small talk. É sobre o tempo, hoje choveu, amanhã vai nevar e não sei o que, tarará, tarará. Se ela tivesse que tratar um assunto um pouquinho mais profundo, ela convidava a minha esposa para ir passear de carro, porque ela ia falar o assunto no carro dela, longe lá de casa. Porque ela achava que tinha escuta em tudo quanto é lugar. O Sergei. O Sergei eu conheci lá na universidade, onde eu estudei. Qualquer coisa que você pergunte para ele, a resposta invariavelmente é I don't know. Eu não sei.
Eu precisei tirar... o Steve se meteu numa confusão enorme na fronteira aqui com os Estados Unidos, quando nós viemos para cá. Porque eu vim para cá e eu não consegui trazer para o Canadá um carro que eu tinha, por problemas de norma aqui, que não aceitava aquele determinado carro. Então eu precisava mandar esse carro de volta para os Estados Unidos, eu não tinha visto para os Estados Unidos na época. Então o Serguei disse que vinha nos visitar, e eu falei, então vocês vêm como? Eu vou de avião. Então compra passagem só de ida, vinda, porque você leva o meu carro de volta. E vende aí nos Estados Unidos, porque ele não pode ficar aqui. Ah, tá bom. Fui me informar direitinho, preparei a documentação, passei o carro para o nome do Serguei, tudo certinho. Na hora de ir embora, eu acompanhei ele até o posto de fronteira e vim embora. Estou aqui em casa, 6 horas depois ligo o Serguei. Ah, eu ainda estou no Canadá. Mas como assim? O Serguei tinha cidadania americana. O carro que ele estava levando de volta tinha placa de Illinois, placa americana, e não tinha sido aceito aqui no Canadá. Muito bem. Eu peguei o outro carro nosso, fui até a fronteira e fui conversar com o Serguei, que estava lá num café me esperando. O que aconteceu? Eles me puseram em cana. Te puseram em cana, mas por quê? Ah, eu não sei. I don't know. A resposta é sempre aquela. I don't know. Bom, eu fui até lá ao posto de fronteira falar com um oficial de imigração americano. Escuta uma coisa, olha, eu queria que você me explicasse o que aconteceu com o Serguei. É um cidadão americano dirigindo um carro americano voltando para casa. Vocês puseram ele em cana. O cara fala, mas tudo que a gente pergunta para ele, ele responde, I don't know. Que carro é esse? I don't know. Por que você está dirigindo esse carro? I don't know. Você comprou esse carro? I don't know. E nós pusemos ele lá uma hora lá no xadrez para ver se clareava a cabeça dele. E ele respondia o que a gente precisava ouvir. Eu falei, tá bom, ele não vai responder. Porque o Serguei é ucraniano. Ele passou a infância e a adolescência dele num regime assim, assim, assim. E o policial americano falou, ah, eu já sei qual é o tipo. Pois é, então tá aqui, ó. Contei a história do carro, ele tá levando para mim, ele mora lá, tá aqui a documentação. E foi assim que eu consegui que o Serguei passasse a fronteira aquele dia. E ele até hoje continua respondendo I don't know para qualquer coisa que se pergunte. Você não precisa acreditar em mim. Tem um livro, ele tem aí no Brasil, chama-se Stazilândia, na versão portuguesa, em português, escrito pela Anna Fander. Esse livro não é americano, nem sequer foi escrito nos Estados Unidos. Anna Fander é uma australiana que no ano 2000 foi para o lado que foi um dia a Alemanha Oriental, atrás do desgraçado do muro, entrevistar pessoas que viveram nessa maravilha comunista do lado alemão, e ela escreveu esse livro que conta essas entrevistas. É muito interessante, você vai gostar e você vai descobrir que eu não estou inventando história nenhuma. Muito bem. O Brasil, o Brasil não está ainda sob o regime comunista, está a caminho, mas a matança já começou. Está lá, ó. O Celso Daniel e essa lista que vai até o Toninho do PT, que era o prefeito de Campinas, que foi assassinado, também eu tirei desse livro aqui, ó. Que é um livro brasileiro, Assassinato de Reputações, do Romeu Tuma Júnior. Tá aí, olha. Tá aqui o livro. E nele o Romeu Tuma Júnior dá essa lista de nomes aí. Dionísio, Sérgio, Otávio, Antônio, Paulo, Irã, Carlos. Todas essas pessoas estão associadas de alguma forma com o Celso Daniel. Nenhuma delas morreu de infarto. Inclusive se eu não me engano, esse Irã Moraes é o médico legista que fez a autópsia do corpo do Celso Daniel, prefeito de Santo André. Foi encontrado morto no consultório dele. Toninho do PT, que foi prefeito de Campinas, todo mundo sabe, está em todos os jornais. Esse coronel Paulo Malhães, que é um velhinho que caiu na besteira de ir lá naquela comissão da verdade, falou um monte de asneira lá, entraram na casa dele e fuzilaram ele a tiro, 4 pessoas. No primeiro episódio,
eu citei que as estatísticas variam entre 85 e 100 milhões os mortos pelo comunismo no mundo. E por que variam? Porque foi criada a KGB, que era a polícia secreta russa da União Soviética, tinha um laboratório que desenvolvia venenos. Poções que, injetadas numa pessoa, a pessoa vai morrer depois de uma semana de ataque cardíaco. E fica como morte natural. Então eles tinham lá um guarda-chuva, por exemplo, que tinha um gatilho, você vai andando na rua e dá um esbarrão no outro, e o guarda-chuva é acionado, na ponta tem uma agulha, dá uma espetada na pessoa e pronto, ela está inoculada do veneno e ela vai morrer dali a 10 dias de ataque cardíaco. Isso está escrito aqui nesse livro, ó. Infelizmente eu não achei esse livro aí no Brasil, na internet. A Fábrica de Venenos da KGB. É um russo que escreve esse livro, Boris Volodarsky. E ele conta aqui como é que era isso, lá na União Soviética. E isso também aconteceu na Alemanha Oriental e em quase todos os países que mergulharam nessa sombria história de comunismo. Não só a matança já começou no Brasil, como o êxodo também. Esse número é um número oficial do Itamaraty, de 2012. 3.122.183 brasileiros morando no exterior. Há quem diga que esse número já está em 4 milhões. A fuga, o êxodo já começou. E não está aqui nesse número, nem em livro nenhum, nem em jornal nenhum, mas eu sei das empresas, grandes corporações brasileiras, eu não vou citar nomes. Todas elas que eu conheço já estão, fique você sabendo, solidamente instaladas nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá. Boa parte dessa lista de brasileiros aqui é brasileiro transferido dessas empresas para cá. Sabe o que vai sobrar para ser a igualdade? Sua, meu amigo, minha amiga, a miséria. O Antônio que sobra é o Antônio que tem uma casinha que não é favela. Ele vai ser favelado. Se a casa dele é grande, tem 3 dormitórios, é muito grande, você vai ter que abrigar mais 2 famílias e vai ter o movimento do sem-teto que vai entrar lá, tomar a casa do sujeito. É isso, meu filho, minha filha, que você quer para você? De novo, olha, você não precisa mesmo acreditar em mim. Mesmo. Faça a sua pesquisa. A internet hoje, olha, vocês, a geração de vocês, pode não saber nada sobre o comunismo, mas vocês são os reis da internet. Vai lá, dá um Google nessas palavras-chave, aí você vai ler lá, tá tudo lá, tem tudo escrito lá direitinho. A barbaridade que foi o regime comunista nesses países da União Soviética, a barbaridade que é isso em Cuba. Até hoje tem o Estatuto do Refugiado nos Estados Unidos. O sujeito chega em Cuba e se diz "sou cubano", ganhou o green card. E tem gente que faz isso aí em um barco improvisado, em jangada, atravessa um pedaço do Atlântico para ir chegar na Flórida, para fugir do paraíso comunista. Antes de puxar uma bandeira vermelha e colocar lá a fotografia do assassino do Che Guevara na sua parede, vai fazer sua pesquisa. Não cai em conversinha de político, viu? Vai estudar você, para você tirar suas conclusões. E era isso que eu tinha para falar hoje. E eu quero que Deus Nosso Senhor te abençoe e te ilumine. E que você pense 10 vezes antes de falar que você é comunista. Tá bom? Tchau, tchau.